Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja mais uma vez muito bem-vindo a essa transmissão. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus estenda suas mãos poderosas e ministre neste dia uma palavra de cura, uma palavra de fé, uma palavra de renovo, de restauração. Uma palavra poderosa do coração do Senhor, do trono da graça do Senhor, para abençoar as nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero te convidar neste dia a tomar sua Bíblia, a se reunir com a sua família, em volta da sua mesa, onde você estiver, para que possamos estar ministrando uma palavra de Deus que venha impactar o nosso coração, venha nos fortalecer, venha nos dar ânimo, disposição para continuarmos essa caminhada tremenda em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero inicialmente fazer uma oração abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, você que está nos assistindo, aonde estiver chegando esse vídeo, que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado e querido Deus, nós te damos graça nessa hora, te louvamos, te bendizemos e pedimos, Senhor, a orientação, pedimos a direção do Senhor, meu Deus, para mais este culto de adoração ao Senhor, meu Deus. Está sendo transmitido através dessa plataforma, meu Deus, e onde quer que esta palavra, este vídeo, Senhor, chegue, Senhor, que alcance vidas, operando milagres, Senhor, operando curas, operando o sobrenatural do Senhor, meu Deus. Pai, que neste dia, meu Deus, possamos ser cheio do Teu Espírito Santo, meu Deus, cheio do Espírito de sabedoria, o Espírito de santidade, o Espírito de temor, o Espírito de amor, o Espírito de revelação, Senhor, e o Espírito da profecia, para que a gente esteja, meu Deus, alinhado com a Tua palavra, para que nenhum erro, nenhum engano, nenhuma sedução, Pai, humana, mundana, maligna, ou qualquer outra interferência venha atrapalhar, venha sabotar os planos do Senhor, meu Deus, para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a seguirmos em frente com fé, com ousadia, Senhor, com determinação, Senhor, discernindo os tempos e as estações, para que alcancemos, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, e sejamos todos envolvidos nesta unção. Amém, queridos? Então vamos já nos preparar para a ministração da palavra. Eu quero te convidar a tomar sua Bíblia, aonde você estiver, na sua casa, com a sua família, onde você estiver, e abrir comigo no livro de 1 Tessalonicenses, a primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, 1 aos Tessalonicenses. Abra comigo aí no capítulo de número 2, vamos estar fazendo algumas considerações, vamos estar fazendo algumas ponderações para que essa palavra ela venha fazer um efeito tremendo nas nossas vidas. Amém, queridos? Então vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 13. Diz assim o título, aqui na minha Bíblia: O proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações. Vamos ler do 13 até o 16. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus,
os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversário de todos os homens. E o versículo 16, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles, definitivamente. Amém, queridos? Então, nós temos aqui um trecho, uma porção de uma epístola direcionada a uma igreja muito importante ali naquela região da Ásia Menor, onde os apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, onde o apóstolo Tiago, o apóstolo João, eles estavam percorrendo toda aquela região, pregando o evangelho aos judeus, pregando o evangelho aos gentios, pregando o evangelho aos samaritanos. Então eles não deixaram nenhuma classe de pessoas de fora. E o contexto aqui, para que a gente possa entender e fazer uma reflexão sobre esse texto, a cidade de Tessalônica era uma cidade muito importante, era uma rota comercial, onde muitos mercadores passavam por ali. E ela tinha aproximadamente 200 mil habitantes nessa época. Então, era considerada uma cidade importante, era considerada uma cidade influente, era uma cidade onde havia muitas classes de pessoas, muitos judeus, e o Império Romano já dominava aquela região de Tessalônica. Então, nessa epístola aqui, é importante a gente frisar que o apóstolo Paulo, ele está enaltecendo, ele está traçando um elogio aos irmãos, à igreja de Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, né? E tanto que o título desse trecho aqui, desse versículo 13 ao 16, é o proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações. Ora, veja bem, queridos, em toda a história bíblica, em todo o contexto bíblico, desde que a igreja ela se estabeleceu, desde os profetas, os reis, o povo de Deus sempre esteve em constante oposição. O mundo, as trevas, o maligno, eles sempre fizeram oposição ao reino de Deus, na tentativa de destruir a obra do Senhor, na tentativa de paralisar a obra de Deus, na tentativa de causar inquietação, divisão, na tentativa de desestimular, de enfraquecer a fé dos cristãos. Então, nesse tempo, não foi diferente. E nos nossos tempos também, nos tempos atuais, na sociedade que nós estamos vivendo, na sociedade moderna, nós temos vivido uma série de coisas, uma série de fatos, de acontecimentos que têm trazido angústias, têm trazido calamidade, têm trazido tribulações ao povo de Deus. E é justamente com esse propósito, para tentar desestimular, para tentar enfraquecer, para tentar fazer com que a fé dos cristãos ela venha ser diminuída. É que essas oposições, é que esses levantes, essas angústias, essas tribulações, elas sobrevêm sobre a igreja. Mas, queridos, em toda a história da Bíblia, em toda a história da humanidade, sempre que a igreja foi acometida de grandes perseguições, você sabe qual foi a consequência disso? Você sabe qual foi a consequência das perseguições? Você sabe qual foi a consequência das angústias, das calamidades, das tribulações? Um aumento tremendo, um aumento sobrenatural da igreja, um crescimento tremendo do reino de Deus aqui na terra. Amém, querido? Então esse é o propósito pelo qual nós precisamos
acreditar na palavra de Deus, acreditar nas promessas de Deus, acreditar que Deus está no controle, querido. Não seria diferente. Ora, veja, quanto mais se aproxima o dia da nossa redenção, quanto mais se aproxima o dia do Senhor, quanto mais se aproxima o dia em que Jesus vai voltar gloriosamente dos céus para buscar a sua igreja, mais a igreja ela vai passando por apertos, por angústias, por tribulações. Mas o propósito disso, querido, é para que a igreja fique firme, fique de pé, para que a igreja cresça, para que o reino de Deus seja estabelecido. Amém, queridos? Então, essa é a primeira reflexão, é a primeira lição, é a primeira coisa que nós aprendemos, é o primeiro aprendizado que nós tiramos das tribulações, das perseguições. Veja bem, aqui no versículo 13, o apóstolo Paulo, ele diz assim, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Irmãos, igreja do Deus vivo, se a palavra de Deus estiver operando eficazmente em teu coração, em nosso coração, queridos, não tem por que nós mudarmos a nossa rotina, não tem por que nós ficarmos tristes, não tem por que nós ficarmos com medo. É logicamente o lado humano, a gente olha para os últimos acontecimentos, muito se tem falado agora, já vão fazer 2 anos em que essa pandemia tem assolado as nações. E logo no início eu lembro que algumas pessoas falavam que essa pandemia iria durar 3 meses, no máximo 6 meses, iria cessar. Mas a gente viu que não foi isso. A gente viu que Deus, ele tem um propósito nisso tudo. E eu creio que nós estamos nos ajustando não ao cotidiano, não à rotina da pandemia, mas nós estamos nos ajustando ao propósito de Deus pelo qual ele vai operar eficazmente em nós. Então nós não temos o que temer, vamos continuar avançando, não vamos deixar de fazer planos, não vamos deixar de fazer projetos, não vamos deixar de sonhar, não vamos deixar de estabelecer o reino de Deus, não vamos deixar de evangelizar, não vamos deixar, querido, de crescer, não vamos deixar que essas angústias, essas calamidades, essas tribulações venham roubar a nossa fé. Na realidade, essas coisas, elas se formatam, elas vêm como algo para roubar, para saquear, para sabotar a nossa fé. Mas se a palavra de Deus que foi pregada aos nossos corações, se a palavra de Deus que foi implantada em nós pelo Espírito Santo de Deus, ela precisa operar eficazmente em nossos corações, em nós, aqueles que cremos. Olha só, então os que não creem vão continuar atribulados, os que não creem vão se desviar, os que não creem vão entrar em processo de apostasia, os que não creem, queridos, vão ficar aterrorizados, os que não creem vão desfalecer, os que não creem, queridos, não vão responder eficazmente, mas a fé eficaz é aquela que produz frutos. Amém? Você pode repetir aí na sua casa esta frase? Uma fé eficaz, ela produz bons frutos, ela produz muitos frutos. E é assim, queridos. Então nós, como igreja, o nosso ministério, nós temos a intenção, o sonho, os projetos, os propósitos de Deus, porque a palavra de Deus, ela está sendo eficaz, ela está trabalhando de forma eficaz. Nós não vamos dar ouvido às más notícias, é claro, nós vamos nos proteger, nós vamos ter os cuidados, nós vamos
nos submeter às autoridades, no que diz respeito às ordenanças. Nós vamos fazer tudo isso, mas nós não vamos deixar de crescer, queridos. Nós não vamos deixar de estabelecer o reino de Deus. Nós não vamos deixar de falar o amor de Jesus. Nós não vamos deixar de evangelizar. Nós não vamos deixar de estabelecer o reino de Deus com poder. Nós não vamos deixar de acreditar na palavra de Deus. Então eu quero te encorajar neste dia a levantar do seu lugar, a profetizar uma palavra de força, uma palavra poderosa, uma palavra de fé para o crescimento da obra de Deus. Amém? E você faz parte desse crescimento. Então, o que o apóstolo Paulo estava mencionando aqui, ele estava traçando um elogio ao proceder fiel dos tessalonicenses nas suas angústias, nas suas tribulações. Eles foram fiéis por quê? Porque o coração deles estava firmado na palavra de Deus. Não deixe de acreditar, não deixe de crer, não deixe de fazer a obra do Senhor. Ei, se você está afastado de Deus, você que está nos assistindo, se você está sem congregar, se você está com o teu ministério paralisado, se você está com a tua família de luto, perdeu um ente querido, se você está com os teus filhos afastado do caminho do Senhor, se aos teus olhos as coisas parecem que estão difíceis, que estão impossíveis, eu quero te dar uma boa notícia. Deus está no controle de todas as coisas. Não deixe de crer, não deixe de orar, não deixe de ter fé, não deixe de buscar a palavra do Senhor, não deixe de adorar o Senhor. Deixe que a tua fé, sim, produza bons frutos em nome de Jesus, porque a palavra implantada, a palavra que ouvistes no teu coração, transmitida pelo Espírito Santo de Deus, no teu coração, ela é a palavra do Deus vivo. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Observe agora o versículo de número 14, que tremendo ele é. Vou tomar um pouco de água aqui. Olha a minha caneca aqui, ó. Acredite sempre. Esse foi um presente da minha esposa, da pastora Rosana. Mulher de Deus, mulher de fé, me presenteou com essa linda caneca, e hoje eu estou aqui fazendo na estreia dessa transmissão, a estreia dessa caneca que é muito oportuna para essa palavra que nós estamos meditando hoje. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, tá? Então pense nisso, que a palavra de Deus precisa operar eficazmente em vós. E para que ela possa operar com eficácia, com eficiência em nós, nós precisamos produzir frutos dignos para o reino de Deus. Amém? Versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Queridos, então, o apóstolo Paulo aqui lembra aos Tessalonicenses, nas suas tribulações, nas perseguições, nas angústias, nas lutas, que os seus antepassados, os seus conterrâneos, os seus patrícios, os judeus, os profetas, todos, queridos, todos sofreram perseguição, todos sofreram por angústia, todos sofreram oposição dos homens, oposição satânica, oposição mundana. Então, a partir do momento que eles colocaram nos seus corações o desejo de fazer a obra de Deus, o desejo de estabelecer o reino de Deus com poder, com autoridade, o desejo de agradar o Senhor, eles se tornaram inimigos daqueles que perseguiam a igreja. Então, essa perseguição, tudo que nós temos visto, essa perseguição à igreja, nós vimos agora alguns especialistas, alguns cientistas
médicos, especialistas sanitaristas, infectologistas, desculpem, eles estão falando numa quarta onda dessa pandemia. Então, a gente percebe uma oposição, muitas vezes, das autoridades, que se aproveitam desse momento para formalizar um decreto para fechar as igrejas. Então, veja bem, pelo menos na nossa cidade, nós recebemos um decreto para que as igrejas fossem fechadas, enquanto que o comércio está aberto, a rede hoteleira está aberta, está funcionando, shopping center abertos, com restrições, é claro, e essas coisas, é claro, a gente entende que por uma questão econômica precisa mesmo ficar aberto. Mas a igreja, querida, é um trabalho essencial em tempos de pandemia e é resguardada pela Constituição Federal. E enquanto que até bares, restaurantes estão abertos, foram permitidos ficarem abertos, academias, as igrejas receberam o decreto de fecharem as suas portas. Então, a gente percebe isso, que isso é uma oposição clara de governos, de autoridades. E como é que nós vamos vencer isso? Fazendo com que a palavra seja eficaz na nossa vida, orando, jejuando, abençoando, mas pedindo que o Senhor se levante e opere eficazmente contra essas oposições, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Porque também nós temos autoridades do meio cristão que estão ali dentro trabalhando para liberarem o funcionamento das igrejas. Enfim, queridos, Deus ele está trabalhando e nós precisamos continuar essa obra que o Senhor confiou às nossas vidas. Então, muito se tem falado nessa quarta onda, e a gente não pode simplesmente ficar paralisado, aguardando os acontecimentos, aguardando os decretos, aguardando a disponibilidade dos governos em deliberar a favor ou contra, em fechar ou abrir, para que as igrejas possam atuar. Nós temos os meios de comunicação, nós temos a mídia, nós temos acesso a muitas informações, nós temos muitas coisas para se fazer. Então nós precisamos entender uma coisa, querido. Quando nós entendemos que a igreja somos nós e essa palavra opera eficazmente em nosso coração, nós não vamos ter necessidade de nada. Se é para fechar as igrejas momentaneamente, fechemos. Mas aqui uma transmissão dessa plataforma abençoada para alcançar as vidas. O que eu estou querendo dizer com isso, querido, é que em todo tempo as igrejas elas sofreram perseguição e vai ser assim até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas a fé que opera em nós, através da palavra de Deus, que já foi liberada, ela precisa ser eficaz. Cada um de nós trabalhando como uma peça de uma engrenagem poderosa para alcançar o mundo, para alcançar os perdidos, para alcançar aqueles que estão necessitando nesses dias de uma palavra, de uma motivação, de uma oração, de uma cura, de uma restauração, de um renovo, de salvação. Amém? Então lembre-se, querido, que nós não estamos sozinhos, o nosso Deus está conosco, Ele não nos abandonou e Ele está operando, trabalhando a nosso favor. E a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, queridos? Então, eu quero encorajar você a tomar tua posição, tomar um posicionamento e continuar a tua jornada, continuar a tua caminhada, que o Senhor é contigo. Amém? Observe agora, querido, que versículo tremendo. O versículo de número 15. Olha só, então, os quais não somente mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários
de todos os homens. Olha só, querido, essas oposições humanas, essas oposições mundanas, oposições malignas que se levantam contra a igreja através de decretos, através de leis, através de resoluções que tentam impedir o avanço da igreja, tentam impedir que a igreja estabeleça o reino de Deus aqui na terra. Essas oposições que se manifestam em todo o tempo, em toda a história da igreja, que está se manifestando nesses últimos dias de forma mais contundente, de forma que tenta causar pânico, angústia, que tenta causar divisão no meio cristão, na igreja. Essas oposições, esses levantes, que sempre aconteceram, lembre-se que aqui o apóstolo Paulo está dizendo que esses homens, essas pessoas influenciadas por um governo tirano, influenciadas pelos ardis, pelas influências satânicas do diabo e seus demônios, e aqueles homens que atuam em favor do reino das trevas, que se levantam, que militam, que trabalham contra o reino de Deus, contra a igreja, para tentar calar, para tentar intimidar. Veja que esses homens, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eles mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas. O que isso quer dizer, querido? Está claro aqui na palavra de Deus, essa revelação, que esse sistema mundano, isso que quer nos causar medo, que quer nos causar paralisia, que quer trazer indiferença à igreja do Senhor Jesus Cristo, eles querem matar o Cristo que vive em nós. Eles querem matar o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo que habita em nós, que vive em nós, para que não façamos a vontade de Deus, para que vivamos atemorizados ou aterrorizados, para que vivamos com medo, para que vivamos recolhidos, para que estejamos sempre indiferentes aos tempos, às estações, para que não venhamos avançar. Então, matar o Cristo é paralisar a obra de Deus, é matar o Espírito que move a igreja, o Espírito Santo de Deus, é paralisar o Espírito que habita em nós, pelo qual nós já fomos ungidos, fomos santificados, fomos justificados, e essas oposições satânicas, esses governos mundiais, essa nova ordem mundial, esse espírito do anticristo, essas oposições, eles querem matar o Cristo, porque matando o Cristo, eles paralisam a obra de Deus, eles paralisam a igreja, eles querem lutar contra a igreja, eles querem matar o Cristo. E outra coisa que eles querem fazer, calar a voz profética, para que os profetas não se levantem, para que os profetas não declarem, para que os profetas não decretem. Então essa é a situação em que nós estamos vivendo. É só você pedir discernimento para Deus, querido. Que essa oposição, ela não é, ela é sutil. De que forma? Ela está investindo nas artes, na música em geral, na política, na economia, nos governos, em todas as esferas da sociedade, em tudo aquilo que nós atuamos. Essa oposição, ela tenta paralisar com o intuito, com o propósito de matar o Cristo, paralisar a obra de Deus, causar tristeza, causar medo, causar enfraquecimento, causar paralisia, causar desistência, todas essas coisas pelas quais a obra de Deus
ela não tem como continuar. Queridos, então isso é muito importante a gente observar, ter esse discernimento. E ela quer também calar a voz profética, para que os profetas fiquem com medo de profetizar nessa pandemia. Fiquem com medo, com receio de profetizar. Sabe, causar dúvida. Será que se eu profetizar vai acontecer? Querido, o verdadeiro profeta, ele não se preocupa em agradar aos homens, em agradar à sociedade, em agradar ao sistema. Ele se preocupa em profetizar e agradar ao seu Senhor. Profetize contra esse sistema. Profetize contra essas coisas que querem paralisar a igreja. Profetize contra a apostasia. Profetize contra essa corrupção. Profetize contra o mundanismo. Profetize contra essas ideologias satânicas que têm se instalado nas escolas, nas universidades, nas faculdades, têm se instalado nas autarquias, têm se instalado nas secretarias, nos governos, têm se instalado no serviço público, na saúde, para causar confusão, para causar uma histeria, para causar pânico. Tem muitas vezes se instalado até mesmo naqueles falsos profetas que têm profetizado somente a profecia do caos, somente a falsa profecia, somente a mentira, aquilo que Deus não mandou profetizar. Mas você que está me ouvindo, eu quero te dizer que você, sobre vós, está o Espírito da profecia. Profetize, profetize sobre a tua casa, profetize sobre a tua família, profetize sobre a tua cidade, profetize sobre a nação. Abra a tua boca, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas nos tem dado espírito de temor, de amor, de moderação e de poder. Em nome de Jesus, não deixe que essa angústia, que essa tribulação, que essa situação venha calar a voz profética que está em você, venha matar o Cristo, matar a sede, a fome que você e eu devemos ter de fazer a obra de Deus, de continuar, de dar continuidade a essa obra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aí na sua casa. Amém? Mas vamos continuar. Vou tomar mais um pouco de água aqui. Olha aqui, ó. Acredite sempre, em nome de Jesus. Amém? Então, para nós encerrarmos aqui o versículo 16. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira de Deus, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Queridos, então isso aqui é o desfecho daquilo que vai acontecer. Que a ira de Deus sobrevém definitivamente sobre todos aqueles que se levantaram, que se opuseram à obra de Deus, para tentar paralisar, para tentar se opor, para tentar calar a voz profética, para tentar matar o Cristo que existe dentro de você. Qual o propósito, queridos, desse levante, dessa orquestração do mal, dessa tentativa de aniquilar os planos de Deus, de tentar paralisar a obra de Deus, de tentar calar a nossa voz profética, de matar